Você tem medo de uma nova pandemia? Vamos conversar um pouco sobre isso? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo, que além de dermatologista é infectologista também, sobre um medo que ficou aí depois da pandemia, quando surge algum vírus, alguma coisa, e a gente sempre fica apreensivo, Ricardo, se isso vai virar uma nova pandemia, se a gente vai passar por tudo aquilo que a gente passou. E aí, como que é isso? A gente precisa mesmo se preocupar? Renata, um pouco a gente até se preocupa, mas não deveria se preocupar tanto quanto as pessoas ficam com qualquer notícia. É né? como se a gente tivesse ficado um pouco traumatizado, né, por tudo que passamos, né? E com certeza ficamos um pouco traumatizados mesmo, né, Renata? Ninguém saiu ileso, né? Não. E foram muitos dias de isolamento, foram muitas perdas. Então a nossa geração, ela vivenciou muito de perto isso da pandemia do Covid, e isso, claro, vai gerar, sim, algum receio em todos nós. Mas quando a gente pega à luz da ciência as pandemias, para que uma pandemia aconteça, a gente tem que ter um conjunto de fatores ao mesmo tempo que favoreçam o desenvolvimento de uma pandemia. Então, você precisa primeiro de ter uma doença infecciosa que é facilmente transmissível. Porque às vezes a gente tem algumas doenças que elas são doenças infecciosas, mas a transmissão não é tão grande. Então, isso é a primeira coisa, né? Tão fácil. De uma pessoa para outra, de um país para o outro, ela vai aos poucos, Aos poucos. A outra coisa que acontece e que faz com que facilite o aparecimento de uma pandemia é essa transmissão ser uma transmissão pessoa a pessoa. Por que eu falo isso? Às vezes a gente fica muito preocupado com algumas doenças que têm uma taxa de mortalidade, por exemplo, muito alta. Mas às vezes essa doença ela é transmitida de um animal para a pessoa e não de uma pessoa para outra. Uhum. Então, por mais que a gente tenha uma chance de pandemia, ela é menor do que aquela de doenças que são transmissão pessoa a pessoa. Um exemplo prático disso, por exemplo, quando teve a influenza aviária, lá em 2008, naquela época, a gente se preocupou muito, a gente tem casos de influenza aviária até hoje, ela tem transmissão ave-ave. Há pouco tempo atrás, ano passado, a gente teve alguns prejuízos aqui no Brasil e no mundo para comércio por causa da influenza aviária, mas efetivamente para humanos ela nunca se transformou numa pandemia grave. Por quê? Porque a transmissão é sempre da ave para a pessoa e não de quem se infectou para outra pessoa. Então todo mundo tem que ter contato com uma ave doente para pegar. E não eu adoecido passo para você que trabalha comigo, por exemplo. Então muda um pouco a dinâmica da transmissão. Então essas doenças cuja transmissão é pessoa a pessoa, ou doenças, por exemplo, que o vetor é um inseto, por exemplo, um mosquito, elas são muito mais fáceis de se tornar uma pandemia ou uma grande epidemia do que, por exemplo, uma doença que a transmissão é só daquele animal específico para a gente. Tá? Então isso é uma outra coisa. E a Covid era fácil, né? De fácil transmissão. De fácil transmissão. Então, a Covid ela já pegou essas duas coisas que a gente falou, né? Assim, ela é uma doença infecciosa que transmite facilmente e ela é uma doença de transmissão pessoa a pessoa, né? Em geral, essas doenças que a transmissão é respiratória, elas também têm um risco maior de se tornar uma pandemia do que uma doença, por exemplo, de transmissão por contato. E à medida que a gente tem melhoras no sistema sanitário, isso também vai melhorando cada vez mais. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a peste negra, que dizimou lá 1/3 da Europa na Idade Média, ela era de transmissão pela pulga do rato, que era quem transmitia. Mas hoje, nas cidades, a gente tem condições sanitárias que a gente tem muito menos rato e muito menos pulgas de ratos, né? Assim, então, você acaba melhorando muito aí essa questão do risco e a questão disso ter capacidade de se tornar uma pandemia. É um pouco diferente, né, Renata, quando a gente avalia do Covid, por exemplo, que era essa transmissão pessoa a pessoa que não tinha um intermediário, né, assim, do caso aí da peste negra, por exemplo, que era do rato, da pulga. Outras doenças, por exemplo, que são de contato com fezes de animal, por exemplo, o contato é mais difícil do que aquelas de transmissão respiratória. Tudo que é de transmissão respiratória é muito mais fácil de ser passado para frente. Então tem um potencial pandêmico maior.
Uma outra coisa que é curiosa, mas eu acho que vale assim, ser citado, aquelas doenças que têm um período de adoecimento mais longo ou mais intermediário e exigem mais cuidado, elas têm uma capacidade maior de virar uma pandemia. Porque, por exemplo, se você tem uma doença que a mortalidade é alta demais, num tempo muito curto, as pessoas falecem antes de passar por outras pessoas. Sim. Por mais que seja estranho falar isso. E a gente que é leigo já acha o contrário, né? Sim. Nossa, é uma doença muito séria, que a pessoa morre muito rápido. A gente preocupa mais, né? Para pequenos surtos, para pequenas epidemias, essas doenças são gravíssimas. Porque como a mortalidade é muito alta, você tem um risco para aquela população que é elevadíssimo. Os próximos, né? Para os próximos isso é terrível, assim, é catastrófico. Mas se você pensar como pandemia, como uma coisa que acometa mundial, que passe barreiras de países, né? Assim, isso é um pouco menos provável. Claro que aqui a gente está falando tudo de probabilidade, né? Assim, teoria. Exatamente, né? Assim, mas a gente vê que o raciocínio é um pouco esse, né? Você teria que ter uma doença de fácil transmissão, que tivesse uma taxa de adoecimento alto. Tem muitas doenças também que acontece assim, você tem uma transmissão fácil, mas a pessoa cura sozinha sem ter sintoma. Então, essas doenças também, se você tem um contingente de pessoas que não adoece, por mais que tenha uma mortalidade alta, a capacidade pandêmica é um pouco menor de ser sentida, né? Assim, porque como a mortalidade é baixa, isso faz menos efeito na saúde pública, digamos assim. Né? E o conhecimento também, né, Ricardo? Apavora menos as pessoas. Muito né? menos. Porque, às vezes, a falta de conhecimento traz esse medo, né? Esse trauma também traz esse medo de achar que qualquer coisa, de qualquer jeito, pode se transformar numa pandemia. Transformar naquilo que transformou a Covid. De verdade, o conhecimento, ele é a melhor medida preventiva. Né? Assim, ele é meio que a vacina para isso tudo. E dentro disso do conhecimento é muito importante também, assim, confiar nos sites de informação oficial, por exemplo, né? Assim, sites que são da OMS, da Sociedade Americana de Doença Infecciosa, na própria Anvisa aqui no Brasil, que são sites que tentam passar todas essas informações, né? Assim, de uma forma mais idônea e não nas fake news, né? Assim, isso faz muita diferença. Evitar, né, essas informações sem tanto alarde. Por outro lado, Renato, uma outra coisa que a gente vê muito assim disso das pandemias é que assim, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que em menos de 100 anos, entre 50 e 100 anos, o mundo passará por novas epidemias e por novas pandemias. Por quê? Porque a gente sabe que esses micro-organismos eles sofrem modificações com o tempo, né? Assim, tanto os vírus quanto... É um ciclo. Então, assim, esses micro-organismos eles são muito adaptáveis. Então, de tempos em tempos, vai emergir alguma pandemia, sim, novamente. Então, a expectativa é que entre 50 e 100 anos tenha outra pandemia mesmo, né? Em média, nesse período de tempo. Mas pode ser que seja antes, pode ser que seja um pouco depois. Uma outra coisa que é bem interessante da gente pensar é porque às vezes a gente pensa assim, mas a gente cuida tanto, a gente vacina tanto, a gente faz tanta coisa, por que mesmo assim aparece alguma coisa? Sim. Hoje existe um conceito que a gente chama de saúde única, ou saúde global, ou saúde planetária, dependendo aí da tradução. O pessoal usa muito esse termo de saúde única, que é você pensar que a saúde ela não é uma saúde exclusivamente humana. Por que eu falo isso? Porque a maior parte das novas pandemias e epidemias elas são de micro-organismos que vêm de outros animais ou outros vegetais ou outros micro-organismos vivos. Então, precisa de ter, sim, uma vigilância na parte de pecuária, de cultivo animal, porque muitos desses micro-organismos que têm potencial pandêmico, eles já existem na natureza. E como hoje a gente tem uma relação com a natureza que é muito mais intensa do que no passado, existe muito mais esse potencial de alguma coisa que está ali na natureza ou acometer o ser humano e adquirir essa capacidade de transmissão pessoa a pessoa, ou aquele micro-organismo que está ali sofrer uma mutação e passar a acometer o ser humano e a partir daí também ter transmissão pessoa a pessoa, né? Eu lembro muito quando teve, por exemplo, eu falava aí da pandemia lá, da pandemia não, das epidemias de gripe aviária lá de 2008, por exemplo, eu lembro que na época ainda não tinha tido o surto do H1N1, da gripe suína. E na época
a gente já tinha na ciência a previsão que o próximo surto de influenza que viria seria de gripe suína. Por quê? Porque era o vírus que já era mais próximo ao vírus de transmissão pessoa a pessoa. Então, assim, você lia nos livros e via, olha, a próxima pandemia provavelmente será de gripe suína, né? Assim, e como hoje a gente vê falando muito isso, olha, as próximas pandemias provavelmente serão de origem animal. Ou vai ser morcego, ou vai ser rato, ou vai ser algum outro micro-organismo que aparece nesse grupo, que vai conseguir infectar o homem e ser de transmissão pessoa a pessoa. Porque é o que está mais chegando mais próximo da gente. Mas a gente pode ficar tranquilo. Sim. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. E isso, né? Assim, e sempre... Não ter esse alarde. Não ter esse alarde todo, mas ter as medidas preventivas, né, Renata? Assim, também não fazer coisas inconsequentes, né? Assim, mirabolantes. Ter um relacionamento sempre saudável com a natureza, né? Assim, locais muito inóspitos, talvez não sejam tão adequados mesmo pra gente entrar ou pra gente adentrar, né? Assim, ou se aventurar. Então, ter um pouco de cuidado. Às vezes mexer com alguns bichos que não, né? Que não é do conhecimento. Que não é do conhecimento. Que não é pra... que são extremamente silvestres e tem pouca relação com o homem, né? Assim, trazer, às vezes, de outros países, né? Sim, sim. A gente tem regras sanitárias disso, né? Que proíbem trazer, por exemplo, animais e derivados animais de outros países para o Brasil e vice-versa em barreira sanitária. Que então, é muito importante por causa disso. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Não conseguem, eu quero, eu comprei, eu... matei, né? Querem trazer aquilo ali e nem sempre é adequado, né? Evitar, por exemplo, você falou de matar, evitar acesso, por exemplo, à carne de caça, porque às vezes é um animal silvestre. Primeiro que já não está muito legal esse negócio de caçar animal silvestre. Segundo que você ainda vai consumir aquilo, você não sabe se é um animal que tem alguma doença, se tem alguma infecção que é passível de transmissão para o ser humano, né? Então ter esses cuidados, né? Acaba sendo importante, sim. Né? E hoje também uma outra coisa que a gente tem é um sistema de vigilância, tanto dentro do Brasil quanto internacional, muito mais robusto do que no passado. Né? É claro que o sistema de vigilância ele ainda tem algumas fragilidades, mas você tem vias de comunicação dentro do Brasil. Por exemplo, se surge uma doença que é inusitada, um agravo que a gente não sabe identificar o que é, você está numa cidade do interior, aparece vários casos de uma determinada sintomatologia que ninguém sabe o que é aquilo, você tem como acionar, por exemplo, hoje, as secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, você tem mais recursos hoje para fazer uma vigilância, uma avaliação e descobrir realmente o que é essa doença para tentar cercar e tentar se proteger mais rapidamente. Não deixar o negócio evoluir, né? Exatamente. Ô, Ricardo, foi ótimo. Assim, conhecimento realmente muda tudo, né? Sim, sim. Obrigada mais uma vez, né? Por nada, Renata. Espero que eu tenha colaborado. Eu acho que sim, colaborou e muito, né? Espero que vocês também tenham gostado. O Dr. Ricardo vem com algumas informações que realmente é muito útil para acalmar a gente no dia a dia, né? E a gente se encontra num próximo podcast.